e amiguinhas, olha nós aqui outra vez, mais um Cafeína e uma batalha para desmistificar o mundo dos investimentos e abrir os olhos de muitos. E sem mais delongas, que hoje a nossa missão é falar com você, investidor de fundos imobiliários. Quando cai o rendimento dos FIIs na conta, o que você costuma fazer? Você reinveste ou gasta esse valor? Se os rendimentos, que muitas vezes são pagos de forma mensal, não fazem parte da renda recorrente, não precisam bancar nenhum gasto cotidiano, qual será o melhor destino para eles? Aí é que tá. Bom, para responder isso, a nossa equipe pediu ao Einar Rivero, que é head da Trademap, uma simulação dos valores recebidos com esses rendimentos, caso eles tenham sido reinvestidos nos próprios fundos imobiliários. A janela da pesquisa foi de 12 meses, com os FIIs que pagaram os 20 melhores dividend yields no período encerrado em 2 de setembro. O resultado do levantamento foi absurdo, mas eu vou deixar para o Sami contar essa. Dentre os FIIs que estão no IFIX e que pagaram os maiores rendimentos, quem investiu, por exemplo, no RISA Artium FII, listado com código ARCT11, ART11, teve 17,7% de dividend yield em 12 meses. Doni, fora o dividendo, tem uma questão de valorização ou desvalorização das cotas. Nesse caso específico, as cotas valorizaram 3,9% em bolsa. Mas, caso tivesse reinvestido os dividendos no próprio fundo, sabe qual teria sido a valorização deste FII? 23%. Então, de uma valorização de 3,9% mais dividend yield, passaria para 23% em 12 meses ao fazer esta operação de não usando dividendo, reinveste no mesmo ativo. O Urca Prime Renda é outro exemplo. Ele retornou em dividend yield 17,3% em 12 meses, o que dá R$ 17,33 por cota nesse período. Sem o reinvestimento dos dividendos em novas cotas, ele teve um desempenho 10,8% negativo em bolsa. Mas com o reinvestimento dos proventos pagos, essas cotas se valorizaram 7%. Já se pegar como exemplo o FII Valora Hedge Fund, acontece a mesma coisa. O FII gerou um rendimento também na casa de 17% em 12 meses, o que convertido em reais ficaria em R$ 1,71 por cota adquirida. Com o reinvestimento desse yield em novas cotas, seu retorno pularia para 22,3% no período. Já sem o reinvestimento, o retorno foi mais modesto, obviamente, uma valorização de 3,1%. A gente pode ficar aqui até amanhã falando de mais 17 fundos imobiliários levantados que pagaram yields parrudos entre 14% e 17% para o seu cotista, e que essas mesmas cotas, sem nenhum reinvestimento, tiveram retornos entre queda de 12% e alta de 11%. Mas quando reinvestidas com os respectivos rendimentos apurados em 12 meses, nenhum fundo imobiliário ficou no campo negativo. Olha que impressionante. Nesse caso, a menor valorização teria sido de 2,5%, contra uma queda de 12% sem reinvestimento. E a maior valorização seria de 29,5%, contra uma alta mais tímida de 11%, no caso de não haver o reinvestimento. Vamos simular em reais qual foi o retorno de quem investiu nos dois maiores rendimentos pagos pelos FIIs nos últimos 12 meses. Suponha que ninguém menos que Doni Denútil tivesse aportado R$ 10.000 no Arctic 11. Caso ele optasse por não reinvestir os dividendos que recebeu em novas cotas do fundo, ele teria visto seu patrimônio saltar para R$ 10.394. Isso porque as cotas valorizaram 3,94%. No entanto, se ele tivesse reinvestido os dividend yields em novas cotas, seu patrimônio atual seria de R$ 12.306, o que seria 23% maior do que o que ele tinha no início. Eita, vamos a outra simulação. Se o Sami tivesse colocado também R$ 10.000 no Urca Prime Renda e não quisesse reinvestir nadinha nele, em 12 meses, sabe quanto ele teria? R$ 8.918, ou seja, um valor 10,8% menor do que um ano antes. Isso porque essa foi a desvalorização das cotas desse fundo em bolsa. Mas se o Sami tivesse reinvestido os dividendos parrudos
que o FII distribuiu, seu patrimônio seria de R$ 10.708, o que é 7,08% maior do que o valor aportado. Nesses exemplos foram considerados o aporte inicial, a variação das cotas do fundo em bolsa e os rendimentos recebidos no período de 12 meses. É que ao comprar novas cotas do fundo, elas passam a potencialmente se valorizar e também a gerar provento. Só que em todas as simulações que a gente vier fazer com esse levantamento, o resultado vai ser o mesmo, ou seja, de maior retorno para o investidor quando os dividendos são reinvestidos. E isso é o que a gente chama ou menciona como efeito bola de neve. É o aumento recorrente do volume de dividendos e do patrimônio do investidor, que cresce nessa medida. Agora, acho que muitos se questionam se é melhor reinvestir os dividendos recebidos no próprio fundo que distribuiu ou em outro FII que pode estar com um preço mais atrativo. E a resposta para isso é o famoso depende, segundo analistas. Depende do cenário que o mercado imobiliário esteja passando. Na grande maioria das vezes, buscar por bons ativos, né, é a melhor opção. Isso porque um FII a um preço atrativo, com um bom portfólio de ativos na carteira e capacidade de pagar bons rendimentos, pode gerar mais lucro para o investidor. Mas aí, né, Dani, é a mesma coisa que falar assim, compre bons ativos. A grande questão é como identificar esses bons ativos. Além disso, nada garante que os rendimentos que estão sendo pagos nos fundos imobiliários em que você já investe vão se repetir para sempre. O pagamento de dividendos de ontem pode não ser o do próximo mês, né? Alguns analistas gostam dos FIIs híbridos, já que eles apresentam maior previsibilidade de retorno. Tem muitos híbridos com ótimos imóveis, além de contratos de maior duração, chamados de atípicos. Muitos têm bons locatários, sendo até por vezes gigantes do varejo. Mas tem também os FIIs de papel, que inclusive foi os que se deram melhor na crise, né, da pandemia. Eles investem em títulos como os CRIs, que retornam um rendimento pré-fixado e a correção monetária, geralmente atrelada ao IPCA. Só que cada fundo imobiliário pode ou não fazer a correção da inflação nos dividendos mensais. Isso se eles repassarem nesse período, obviamente. Se o fundo fizer esse repasse da correção do IPCA de forma mensal, é mais que necessário o reinvestimento nas cotas, justamente para compensar os efeitos da inflação sobre o patrimônio que foi aportado lá no começo. É que muitos não querem ficar fazendo as contas de quanto foi a inflação mensal e incorporar isso no rendimento recebido. Mas, se a pessoa tem uma parcela grande de FIIs de papel na carteira, não fazer o reinvestimento adequado pode gerar perda do valor investido. Esses são os FIIs que acompanham a variação da inflação. Mas quando tem uma deflação, como aconteceu em julho e agosto, eles apanham. Inclusive, recentemente fizemos um cafeiola sobre esse tema, em que o card estará em algum lugar desta janela virtual. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: como você controla os dividendos, rendimentos ou outro tipo de proventos que caem na sua conta? Porque o ideal é ter um controle de qual ativo pagou o que exatamente, e assim poder reinvestir como achar melhor. Como é que você faz esse controle, Sammy Boy? Eu reinvisto, e aí eu sempre faço um rebalanceamento da carteira. Para mim, dividendo ou não dividendo é a mesma coisa, é do ativo. Por enquanto não tem imposto de dividendo, então existe aí uma questão, mas eu olho quantos % cada ativo tem na carteira, tem que acompanhar, porque eles mudam de acordo com o mercado, para de vez em quando você fazer o mesmo que faz no seu carro, Doni, no seu lindo carro, um rebalanceamento. E agora me restou aquela hora, Doni, aquela hora maravilhosa de chamar. Ele que vem hoje. Vem que vem, giro de notícias. O maior banco dos Estados Unidos, o JP Morgan, contratou o ex-executivo do banco CryptoCelsius como diretor regulatório de criptomoedas. O anúncio acontece depois do presidente executivo do JP Morgan classificar as criptomoedas como fraude e esquemas de pirâmide descentralizados. Cerca de 48 mil bitcoins foram retirados de uma corretora cripto, causando certa apreensão no mercado, mas também otimismo. Boa parte da movimentação é proveniente de moedas antigas. Ainda é investigado se a movimentação partiu da própria corretora para reorganizar suas carteiras ou se investidores fizeram os saques dos ativos.
Segundo a Acnur, mais de 732 mil chineses entraram com pedidos de asilo no exterior entre 2012 e 2021. O número é 4 vezes maior do que o registrado nos 10 anos anteriores. Os pedidos de asilo são vistos como uma espécie de último recurso para quem tenta imigrar. Ele é um instrumento voltado a vítimas de perseguição. O governo de Xi Jinping é acusado de detenções forçadas de chineses. Notícias giradas, muito obrigado a você que nos acompanhou neste Cafeína. Muito obrigado pelo comentário, pelo like, principalmente pela inscrição no nosso canal, hein, pessoal? Se você ainda não é inscrito ou inscrita, clica aí no botãozinho que não custa nada e ajuda muito a gente. E também você fica sabendo quando saírem conteúdos novos. Valeu, um abraço, até mais. Tchau, Sammy Boy. Valeu, tchau, pessoal.